Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui para o nosso segundo vídeo da revisão aí da FUVEST. Essa revisão vai ser baseada em exercícios e no primeiro vídeo eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você. A gente fez uma revisão em cima de exercícios em torno dos polinômios e das equações algébricas. Nessa aula aqui a gente vai trazer alguns exercícios sobre geometria plana, tá? Então, antes de eu começar a resolver os exercícios aqui, dar algumas dicas, mostrar alguns conteúdos, peço aí que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí para alcançar mais a galera aí que está estudando, está fazendo as últimas revisões e quem sabe ajudar esse pessoal aí. Beleza? Vamos lá então? O primeiro exercício aqui é um exercício da FUVEST de 2018, da primeira fase, e ele fala assim, ó: o quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y é. Então, vamos lá. Ó. Ele falou que essa circunferência ela tem raio 1, certo? E que a diagonal desenhada é um diâmetro, certo? Qual diagonal? Essa aqui, ó. Essa é a diagonal do quadrilátero, beleza? Então, se o raio é 1, o diâmetro é 2. Então, essa medida aqui é 2, tá? Outra observação é o seguinte. Como o quadrilátero está inscrito, ou seja, os vértices dele pertencem à circunferência, e se essa diagonal é um diâmetro e dividiu em dois triângulos, o que acontece? Esse lado do triângulo aqui que tem medida 2 faz com que esse triângulo seja um triângulo retângulo, certo? Todo triângulo inscrito numa circunferência que o lado dele é o diâmetro, esse triângulo é retângulo. Por quê? Porque é o seguinte, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito, certo? Ele tem um vértice na circunferência. Então, esse ângulo é a metade do arco correspondente a ele. O arco correspondente a ele é esse que eu marquei aqui. Como esse arco tem 180 graus e o ângulo inscrito é a metade do arco, então esse arco só pode ser 90 graus, tá? O mesmo ocorre para esse triângulo aqui embaixo. Esse ângulo é inscrito, um lado aqui, ó, está passando pelo centro do círculo, tá? Então, esse ângulo é a metade desse arco, que esse arco aqui é de 180 graus. Então, esse ângulo é de 90. Então, nós temos aqui dois triângulos retângulos, ok? A área que ele está falando da região cinza, quem que é essa área? Então, a área da região cinza é a área do círculo menos a área. Eu vou chamar aqui um triângulo, vou chamar esse triângulo de 1 e esse triângulo de 2, tá? Menos a área do triângulo 1 menos a área do triângulo 2, tá? Bom, a área do círculo aqui já está fácil, porque é π vezes o raio ao quadrado, é π. O raio ele está dizendo aqui ó, no enunciado que é 1, e 1 ao quadrado é 1 vezes π é π, tá? Agora a gente vai ter que pegar e calcular a área de cada triângulo. Bom, vamos analisar aqui, ó. Nesse triângulo, como é um triângulo retângulo, a área de um triângulo retângulo, quem que é? É o produto dos dois catetos dividido por 2, tá? Porque um é base e outro é altura. Vamos encontrar cada um desses catetos aqui, ó. Eu vou chamar um aqui, ó, de Z e o outro de W. Como ele deu o ângulo x aqui, o que ocorre? Esse z aqui, em relação ao ângulo x, ele é o cateto oposto, tá? Então, o seno do ângulo x, quem que é? O cateto oposto z sobre a hipotenusa, que é o cateto, a hipotenusa, que é o diâmetro aqui do círculo,
que é 2. Então, sobre a hipotenusa, que é 2. Então, o z aqui, ó, multiplicando o cruzado aqui, vai ser 2 vezes o seno de x, tá? O w é o cateto adjacente ao ângulo x, e o 2 aqui é a hipotenusa, que é o diâmetro aqui do círculo. Então, o cosseno de x, quem que é? É w sobre aqui a hipotenusa, que é 2. Multiplicando o cruzado aqui, ó, o w vai ser 2 vezes o cosseno de x, tá? Agora, com essas duas medidas, certo? A gente tem essa aqui e a gente tem essa aqui, que são os catetos. A área do triângulo 1, quem que vai ser? Vai ser o produto dos catetos dividido por 2. Então, tem 2 vezes seno de x, vezes 2 cosseno de x, dividido por 2. Esse 2 aqui com esse 2 aqui cancela. Então, vai sobrar 2 vezes 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. E essa aqui é uma relação que é o seno de 2x, tá? Então, essa aqui é a área do triângulo 1, é o seno de 2x. Agora, com o triângulo número 2, a gente consegue fazer algo parecido, tá? Então, eu vou chamar aqui um cateto de U e o outro aqui de V, e a partir do ângulo Y, a gente consegue pegar quem que é o U e quem que é o V, tá? Então, lá, ó, em relação ao ângulo Y, o U é o cateto oposto e o 2 é a hipotenusa. Então, o seno de Y é o cateto oposto V sobre a hipotenusa 2. Então, isso implica que o V é o 2 seno de Y. Do mesmo modo, o U aqui, ó, em relação ao Y, ele é o cateto adjacente. E o 2 é a hipotenusa, então é o cosseno. Cosseno de Y é o cateto adjacente U sobre a hipotenusa 2. Isso aqui implica que o U, multiplicando o cruzado aqui, 2 seno de Y. Da mesma maneira, a gente consegue calcular a área do triângulo 2. A área de um triângulo retângulo é o produto dos dois catetos dividido por 2. Então, vai ser 2 seno de y vezes 2, que é cosseno, né? Cosseno de y sobre 2. Esse 2 aqui cancela, então vai sobrar 2 seno de y vezes o cosseno de y. E essa relação aqui é o seno de 2y. Agora, a gente consegue calcular, a gente tem lá a área do círculo, a área do triângulo 1, a área do triângulo 2. Tá? Então, a área cinza é a área do círculo menos as áreas dos triângulos. Então, a área cinza, lá, ó, a área do círculo, π, menos a área do triângulo 1, seno de 2x, menos a área do triângulo 2, seno de 2y, tá? A área da região cinza é você pegar a área do círculo e tirar o triângulo 1 e tirar o triângulo 2.
Então, é essa a área. Então, vamos ver qual que é a alternativa. Olha lá, o π menos seno de 2x menos seno de 2y. Tá aqui, ó, o gabarito, letra B. Certinho, galera? Então, vamos para o próximo exercício. O segundo exercício, ele é um exercício da FUVEST 2021. O exercício número 12, ele é um exercício de geometria e envolve o conceito de semelhança de triângulos, tá? Esse desenho eu já deixei preparado aqui, ele não faz parte do enunciado, tá? Você teria que fazer o desenho, mas para deixar mais adiantado, eu já deixei ele pronto aqui, ó. Então, o enunciado fala assim: um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de... Então, aqui, ó, o triângulo que ele está falando é esse triângulo grandão aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, ABC. Ele tem aqui, ó, o cateto 12 centímetros e o outro cateto 35 centímetros. Ele fala que desse triângulo grandão aqui, ABC, ele vai extrair um quadrado, esse quadrado aqui, tá? E o maior quadrado possível, de modo que o ângulo reto do triângulo retângulo coincida com o ângulo reto do quadrado. Então, na minha figura aqui, surgiu esse quadrado aqui, ó, BDEF, que eu chamei o lado dele de x, ok? O quadrado é um quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos retos, tá? Então, eu chamei de x aqui. O que ocorre aqui é o seguinte: se essa medida aqui toda do A até o B é 12 e do B até o D é x, então essa medida aqui, ó, ela é 12 menos x, ok? Vou tirar esse vértice D aqui. Então, aqui vai ser 12 menos x, tá? Beleza, vamos lá então. A partir desse... Vou colocar o vértice D aqui, só para... O que acontece? O lado DE aqui do quadrado, a reta suporte que passa por ele é paralela à reta suporte que passa por BC, tá? Então, o que ocorre aqui? Ocorre o seguinte: se esse ângulo aqui é um ângulo θ, esse é o ângulo correspondente também θ, porque esse lado DE e esse lado BC, eles são paralelos. Então, esses dois ângulos são correspondentes, ok? Esse ângulo θ é do triângulo ABC. Esse ângulo θ é do triângulo ADE, tá? Então, o que ocorre aqui? E esse ângulo, esse triângulo pequenininho aqui, o AD tem um ângulo de 90 graus e o ABC tem um ângulo de 90 graus. O que ocorre? Ocorre que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo, ó. Como que monta a semelhança aqui, ó? O vértice A do triângulo ABC e do triângulo AD, eles são comuns aqui, ó. Tem um ângulo alfa. Então, é semelhante ao triângulo A. Aqui, ó, o ângulo de 90 graus do triângulo ADE, ele é congruente ao ângulo retângulo do triângulo ABC no vértice B. Então, AD, tá? Ó, D 90 graus, B 90 graus, tá? E aqui vai ser o E, porque o ângulo C do triângulo maior é o θ. E o vértice do ângulo aqui, do menorzinho, é o E, é o θ também, certo? Como esses dois triângulos são semelhantes, os lados deles, desses dois triângulos, formam uma proporção, beleza? Então, vamos lá, ó. Esse lado aqui, ó, do menorzinho, 12 menos x,
que é o lado AD, ele está para o lado AB. Tá vendo aqui, ó? AD, ó, se você montar essa proporção certinha, o AD está para AB, que é 12. Assim como, onde que eu tenho medida aqui? Eu tenho medida aqui, ó, no BC, ó, 35, certo? E essa medida aqui, ó, do D até o E, também é x, ok? Também é x, porque é um quadrado. Então, lá, ó, DE x está para BC, que é 35, certo? Então, a proporção, se você montar a proporção certinha aqui, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, o que eu fiz aqui? Ó? O ângulo A do triângulo ABC, eu chamei ele de alfa. Ele é comum ao ângulo alfa do triângulo, que o vértice A é do triângulo menorzinho também. Então, A com A. O ângulo B no triângulo aqui maior, no ABC, o ângulo dele é de 90 graus. Quem que é o vértice que tem um ângulo de 90 graus aqui no menor? É o D, ó lá, o BD. O ângulo C, aqui de vértice C, é θ no triângulo maior. Quem é o θ no triângulo menor? O vértice E, que é o ângulo E. Então, ó, C e E. Se você montar isso aqui certinho, você não erra essa proporção. O que eu montei aqui? Ó? Que lá o AD, montei isso aqui, ó. AD está para AB, certo? Assim como DE, os dois últimos, está para os dois últimos aqui. E a ordem aí, tá? Por onde você vai começar, não importa. O que importa é o seguinte, triângulo menor, triângulo maior, triângulo menor, triângulo maior. Se fosse ao contrário, seria lá maior, maior e o menor. Beleza? Foi isso que foi feito aqui, certo? Então, vamos calcular essa proporção, tá? Vale o produto cruzado. Então, a gente tem aqui, ó, 12 vezes x, 12x, igual ao 35 vezes. Como vai multiplicar o 12 menos x, tem que colocar entre parênteses. Então, 12 menos x. Então, aqui vai ficar 12x é igual, fazendo a distributiva aqui, ó, 35 vezes 12, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6, 70. 5, 3. Então, 0, 12, 420. E 35 vezes menos x dá menos 35x. Isso aqui vai ficar 12x, ó. Somando o 35x dos dois lados, esse 35x que está negativo, ele aparece aqui do lado esquerdo positivo, igual a 420. 12x mais 35x, isso aqui vai dar 47x, igual a 420, e dividir nos dois lados aqui por 47, a gente vai ter que o x, esses dois aqui cancela, vai ser 420 dividido por 47. Bom, aqui é o seguinte, se fosse 470, ia dar 10. Então, vai dar um pouquinho menor que 10. Então, lá, o 420 dividido por 47. Então, 9. 9 vezes 7, 63. Vão 6. 9 vezes 4, 36. 36 com 6, deu 42. Então, passou. Então, por 8. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 4, 32. 32 mais 5, 37. Tá? 420 menos 376, isso aqui vai dar 44, certo? Vírgula, coloca um zero. Então, vai dar 9. 9 vezes 7, 63, vão 6. 9 vezes 4, 36. 36 com 6 dá 42.
Então, 8,9 já é um resultado próximo aí, tá? Então, aproximadamente 8,9 centímetros. E a resposta mais próxima é a alternativa C, 9, tá? Então, a alternativa C, 9 centímetros mais próximo aí é o valor aí do lado desse quadrado, que a gente chamou o lado dele de x e encontrou lá que o x é próximo de 8,9, então, mais próximo aí, 9 centímetros. Beleza, galera? Então, esse foi o segundo exercício aí. Ele falava sobre semelhança de triângulos. E vamos para o próximo exercício aí. Galera, nosso terceiro exercício dessa aula de revisão é a questão 84 da FUVEST 2017. É um exercício que envolve o conceito de geometria diária e envolve uma parte de álgebra de função quadrática. Ele faz a reunião aí dessas duas áreas para a gente tentar resolver a questão, tá? Então, essas figuras aqui são auxiliares que eu coloquei para ajudar o nosso entendimento aí do enunciado para a gente resolver a questão. Então, vamos lá. Ó. O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento AB igual a 3, BC igual a 4. Tá? Então, aqui, ó, AB igual a 3, BC igual a 4. Tá? O ponto P pertence ao lado BC e BP igual a 1. Tá? BP igual a 1. Certo? O ponto P ele pertence ao lado BC e BP igual a 1. Os pontos R, S e T pertencem aos lados AB. Então, lá, ó, AB, CD e AD, respectivamente. Olha lá, o R pertence a B, o S pertence ao CD, tá? E o T pertence a AD. O segmento RS é paralelo a AD. Olha lá, o segmento RS é paralelo ao AD. E intercepta DP no ponto Q. Então, ó, intercepta DP no ponto Q. O segmento TQ é paralelo a AB. Então, o segmento TQ é paralelo a AB. Sendo x o comprimento de AR, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT, do triângulo CQP e do triângulo DQS, para x variando no intervalo aberto 0 a 3, né? Entre 0 e 3, é... Bom, vamos a algumas observações aqui, ó. Então, é o seguinte. Ele falou aqui que o AB é igual a 3. E o desenho aqui ó, deu esse valor de x do A até o R. Então, se tudo aqui é 3 e esse pedacinho é x, então esse pedaço aqui é o 3 menos x. Beleza? Certo? Ele falou lá ó, que o BP é igual a 1. Uma vez que o lado BC é igual a 4 e esse pedacinho é 1, esse lado aqui ó, do C até o P é 3. Tá? Como essa figura é um retângulo, se aqui é 3 menos x do R até o B, então do S até o C também é 3 menos x. Aqui o ds é x também, tá? Bom, agora eu estou interessado em buscar essa informação aqui, ó. Eu fiz um desenho aqui ao lado, só para a gente entender, ok? Esse triângulo aqui, ó, DCP, como esse vértice C ele pertence ao retângulo, esse ângulo é de 90 graus. Então, aqui é 90 graus também. Tá? Como ele falou que esse segmento RS é paralelo a AD, então aqui forma um ângulo de 90 graus também. Certo? Esse ângulo aqui no vértice D, eu vou chamar ele de θ, ele é comum no triângulo DCP e no DSQ. Certo? Só que esse triângulo DCP é o seguinte, ele é 3 aqui e essa medida também é 3. Significa que esse triângulo DCP ele é isósceles. Só que ele é semelhante a esse triângulo DSQ. Tá? Por quê? Porque eles têm dois ângulos congruentes, correspondentes congruentes. Então, esse triângulo pequenininho aqui, ó, DSQ,
ele é semelhante ao DCP. Então, ele é isósceles também. Se essa medida aqui é x, essa medida aqui do S até o Q é x também, tá? Então, a gente chega à conclusão que essa figura aqui é um quadrado, mas eu estou interessado nesse triângulo, certo? Eu não poderia simplesmente concluir que aqui é x. Beleza, você até ia acertar a questão, mas e se não fosse? Né? Então, tem que tomar cuidado com essas informações. Então, lá, o triângulo DCP ele é isósceles e ele é semelhante a esse triângulo DSQ, porque o ângulo θ é comum nos dois e ambos têm um ângulo de 90 graus. Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, ele é isósceles também. Uma vez que essa medida é x, essa medida também é x, tá? Certo? Então, essa parte aqui só foi para chegar à conclusão que aqui é x, ou seja, aqui é x também. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Agora, o triângulo aqui, ó, que ele está falando aqui, ó, CQP, é o seguinte. A altura dele é o 3 menos x. Tá? É 3 menos x. E a base dele é 3. Então, eu já consigo calcular a área dele. Tá bom? Bom, o triângulo DSQ, ou DQS, como quiser, ele é um triângulo retângulo. A área dele é o produto dos catetos dividido por 2. Tá faltando aqui, ó, o retângulo ARQT, tá? Então, vamos lá. Ó. A gente falta pegar esse lado aqui, ó, do A até o T. A gente sabe que o lado BC aqui é 4, então esse lado aqui também é 4, ok? Bom, se tudo é 4, esse pedacinho aqui x, então esse pedaço aqui, ó, do A até o T é 4 menos x, tá? E a gente consegue calcular a área desse retângulo, certo? Então, vamos lá para a pergunta dele, ó. Sendo x o comprimento de AR, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT, do triângulo CQP e do triângulo DQS para x variando no intervalo aberto de 0 a 3 é. Então, vamos lá. Ó. Então, a área pedida, quem que é? A área do retângulo ARQT mais a área do triângulo CQP mais a área do triângulo DQS. Então, a área vai ser aqui. Ó. A área do retângulo é o x multiplicado por 4 menos x. Mais a área do triângulo CQP. Olha lá, ó, base 3 e altura 3 menos x. Então, vai ser 3 que multiplica 3 menos x. Dividido por 2. Mais a área do triângulo DQS, é um triângulo retângulo, produto dos dois catetos, dividido por 2. Então, essa área vai ser aqui, ó, x vezes 4, 4x, x vezes menos x ao quadrado, mais 3 vezes 3, 9. Três vezes menos 3x, sobre 2, mais x ao quadrado sobre 2. Tá, vamos ajustar os termos aqui. Então, ajustando aqui, ó, eu vou transformar isso aqui, essa parte com denominadores aí iguais. Então, basta multiplicar por 2 aqui, ó, vai ficar 8x sobre 2, menos 2x ao quadrado sobre 2, mais 9 menos 3x sobre 2,
mais x ao quadrado sobre 2. Então, aqui, ó, somando o que é x ao quadrado com x ao quadrado. Ó. Esse aqui com esse aqui, a gente vai ter que é menos x ao quadrado sobre 2, tá? Menos 2x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2. Agora, somando essa parte aqui com essa parte aqui, nós vamos ter o seguinte. A gente tem aqui, ó, 8x menos 3x, então vai dar mais 5x sobre 2 e vai sobrar o mais 9 sobre 2, tá? Porque fez aqui, ó, 8x sobre 2 mais 9, 3x sobre 2. Isso aqui vai dar 8x menos 3x mais 9 sobre 2. Isso vai dar 5x mais 9 sobre 2. E a gente pode escrever isso aqui separado. 5x sobre 2 mais 9 sobre 2. Beleza? O que acontece aí? Essa expressão aqui apareceu, uma expressão de uma função quadrática, certo? Isso aqui é uma função quadrática, tá? Em função do x, e a gente consegue pegar a área máxima, tá? A área máxima, você pode calcular o x do vértice e depois substituir, ou calcular pelo delta, né? O y do vértice. A área máxima vai ser o y do vértice. A gente sabe que o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Aí não importa por onde você vai, né? Você pode calcular o x do vértice e depois substituir aqui, ou calcular pelo delta direto, o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, vamos lá, calculando o delta. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b aqui? Ó? O b é 5 sobre 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, aqui não tem nada, é 1, ó, é menos meio. Vezes o c, que é 9 sobre 2. Então, lá, ó, 5 ao quadrado, 25 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Sobre 2 vezes 2, 4. Então, 25 mais 36 dá 61 sobre 4. Então, lá, a área máxima é o y do vértice, então é o menos delta menos 61 sobre 4, dividido por 4 vezes o a, que é menos meio. Então, a gente tem menos 61 sobre 4, dividido por 4 vezes menos meio, dá menos 2. Certo? Então, isso aqui vai dar negativo com negativo dá positivo. Isso aqui vai dar 61 sobre 4 vezes, ó, multiplica pelo inverso de 2 aqui, ó, é 1 sobre 2. Vai dar 61 sobre 8, tá? 61 sobre 8 está aqui, ó, gabarito letra A. Esse é o resultado aí da soma das áreas, dessa aqui, azul, a vermelha e a amarela, certo? Então, é um exercício bem interessante aí que envolvia até semelhança de triângulo, área de figuras planas, função quadrática, valor máximo da função quadrática. Beleza? Então, 61 sobre 8 é o resultado aí, certinho? Então, é isso aí, galera. Vamos para mais um exercício aí. Valeu? Galera, o quarto exercício, eu trouxe aqui um exercício da Unicamp, que envolve um conceito de área de um setor circular, razão e algumas propriedades que a gente pode usar para resolver esse problema. Eu vou destacar ela aqui para vocês, tá? Então, ele fala assim, ó, a figura abaixo exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. A razão A sobre B é igual a... Então, o que acontece? Ó, tem essa área aqui, ó, um cinza um pouco mais claro. Tem essa área aqui que é um cinza um pouco mais escuro. Ele está falando que essas áreas são iguais, tá? Então, o setor circular dividido em duas regiões de mesma área, certo?
Só que aqui tem um problema. Tudo isso é um setor. Esse aqui é um setor, só que esse cinza mais claro não é, tá? Então, o que acontece? Vamos ver como que é esse cinza mais claro aqui, ó. A área do cinza mais claro, aí o cinza claro, quem que ele é? É a área do setor maior. Vou colocar aqui, ó, S maior do setor maior, menos a área do setor menor. Certo? O setor aqui ele tem um ângulo central que eu vou chamar de alfa. Tá? Se você não lembra, a área de um setor circular, ele é o ângulo central vezes o raio ao quadrado dividido por 2, e esse alfa em radianos, tá? Em radianos, certo? No final eu mostro para você aqui como que chega nessa formulinha aqui. É uma regra de 3 simples, tá? Se você não lembrar. Então, o que acontece aqui, ó? A área do setor maior. Então, lá, é o alfa, o ângulo central. O raio desse setor maior é o pedacinho A mais B, tá? Esse aqui é o raio do setor maior. Então, A mais B ao quadrado. Olha lá, o raio ao quadrado, certo? O raio aqui é o A mais B. Dividido por 2. Menos a área do setor menor. Então, alfa vezes o raio do setor menor aqui é só o Azinho, tá? A ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, eu vou deixar isso aqui assim, beleza. Então, essa área é desse cinza mais claro, certo? Ele está falando que a área desse cinza mais claro é igual à área do cinza escuro. Então, nós temos aqui, por hipótese lá no enunciado, que a área do cinza claro é igual à área do cinza escuro. Isso aqui implica, ó, a área do cinza claro, quem que é? É essa expressão aqui, ó, alfa vezes A mais B ao quadrado sobre 2, menos alfa vezes A ao quadrado sobre 2, igual à área do cinza escuro, que é a área do setor menor, que a gente já pegou aqui, ó, certo? Olha lá, o do setor menor, o escuro, o cinza escuro, quem que é? Olha lá, alfa vezes o raio dele ao quadrado sobre 2. Então, alfa vezes A ao quadrado sobre 2. Uma série de simplificações a gente pode fazer aqui, ó. Se a gente multiplicar todo mundo por 2, esse 2 vai sumir, esse aqui vai cortar, esse aqui vai cortar. Se a gente dividir todo mundo, se dividirmos todo mundo por alfa, esse alfa vai cortar, esse também, esse também. O que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar aqui, ó, o A mais B ao quadrado, certo? Menos A ao quadrado igual ao A ao quadrado. Vai sobrar esse A ao quadrado e lá do lado direito esse A ao quadrado. Bom, vou trazer esse A ao quadrado para cá, então vai ficar A mais B ao quadrado menos A ao quadrado menos A ao quadrado igual a zero. Isso aqui vai ficar A mais B ao quadrado menos A ao quadrado menos A ao quadrado menos 2A ao quadrado igual a zero. Isso aqui é uma equação, a gente vai ter que resolver essa equação, mas eu vou resolver de uma maneira mais simples aqui. Eu consigo escrever isso aqui na forma fatorada. Vamos relembrar aqui, ó, aquele caso de fatoração. Se a gente tem assim, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, isso aqui é o A mais B vezes o A
menos b. Como que a gente encontra o a e o b? Basta extrair a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada do a ao quadrado é o a, do raiz quadrada do b ao quadrado é o b, supondo que o a e o b são positivos aqui, ok? Certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse a mais b ao quadrado aqui, se a gente tirar a raiz quadrada do a mais b ao quadrado, vai dar o a mais b, certo? Supondo aí que é tudo positivo, tá? Se a gente tirar a raiz quadrada do 2a ao quadrado, esse a é um número positivo, é o raio lá, claro, certo? Aqui o a mais b também, né? São medidas ali, então vai dar tudo positivo. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o a raiz quadrada de 2, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, como a mais b mais raiz de 2a vezes a mais b menos raiz de 2a. A raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2a. E isso aqui é igual a zero. Beleza? Essa equação aí, ela é relativamente simples de resolver no seguinte sentido. Nós temos aqui um produto com dois fatores iguais a zero. Você tem aqui, ó, o primeiro fator e você tem aqui o segundo fator. Se o produto de dois fatores é igual a zero, não tem outra alternativa. Ou o primeiro é igual a zero, o a mais b mais raiz de 2a é igual a zero, ou o a mais b menos raiz de 2a é igual a zero, certo? Beleza? Então, continuando a resolução aqui. Se a gente quiser encontrar o a ou quiser encontrar o b, né? Tanto faz, se quiser. Então, vamos resolver aqui, ó. Aqui, a gente tem que o a é um fator comum aqui. Então, o a vai ficar a raiz de 2a. Então, vai sobrar aqui, ó, 1 mais raiz de 2 mais b. Ou, aqui coloco o a em evidência, vai sobrar 1 menos raiz de 2 mais b igual a zero. Que igual a zero. O que acontece é o seguinte, para isso aqui dar zero, sendo que esses dois números aqui são positivos, o a e o b, se a gente for isolar o b aqui, ou isolar o a, tanto faz, nós temos que, passando lá, se tem o a vezes 1 mais raiz de 2 é igual ao menos b. Dividindo os dois lados aqui por b, o que a gente tem? A gente vai ter que o a sobre b vezes 1 mais raiz de 2 é igual a menos 1. Tá? Então, fazendo aqui, dividindo os dois lados por 1 mais raiz de 2, isso aqui vai dar menos 1 sobre 1 mais raiz de 2. Esse número aqui é menor que zero, essa razão não pode ser negativa, porque é a razão de dois números positivos. Então, isso aqui não convém. Vamos analisar aqui, ó. Então, isso aqui a gente tem que o a vezes 1 menos raiz de 2 é igual ao menos b. Dividindo os dois lados aqui por b, nós vamos ter aqui, ó, a sobre b vezes 1 menos raiz de 2 igual a menos 1. Então, a sobre b vai ser quem? Vai ser o menos 1 dividido por 1 menos raiz de 2. Essa razão é positiva, porque esse 1 menos raiz de 2 é um número menor que zero. Tá? Então, se a gente multiplicar aqui em cima por menos 1 e embaixo por menos 1, a gente vai ter que o a sobre b vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 1. Se a gente racionalizar aqui, multiplicar pela raiz de 2 mais 1 no numerador e a raiz de 2 mais 1 no denominador, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o a sobre b vai ser o raiz de 2 mais 1 dividido aqui, ó. Raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1 é o quadrado do primeiro, vai ser raiz quadrada de 4 menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado.
vai dar raiz de 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 4 é 2, menos 1 ao quadrado é 1. Isso aqui vai dar raiz de 2 mais 1 sobre 1, que vai dar raiz de 2 mais 1. Esse resultado é um número positivo, a gente tem uma razão entre dois números positivos. Raiz de 2 mais 1 está aqui, ó, gabarito, letra B. Certo? Então, esse é o resultado aí desse problema, tá bom? Então, só para relembrar aqui, é o seguinte, a área do setor circular é o seguinte. Então, você faz uma regra de 3 aqui, com o ângulo, tá? E a área. Em radianos, se esse ângulo for 2π radianos, a área, quem que é? É o π vezes o raio ao quadrado, tá? Se o ângulo for 2π, você tem um círculo completinho. E a área πr ao quadrado. Se o ângulo for alfa, você vai ter a área, vou chamar de SC aqui, a área do setor circular, tá? Como é uma regra de 3, eles são proporcionais, então multiplicando aqui, ó, alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, e multiplica aqui, ó, a área do setor vezes 2π. Então, vai ficar 2π vezes a área do setor circular é igual ao alfa vezes π vezes o raio ao quadrado. Dividindo os dois lados por 2π, você vai ter que a área do setor circular, quem que é? O alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, dividido por 2π. E isso aqui vai sobrar o alfa vezes o raio ao quadrado, dividido por 2, que esse π aqui, esse π cancela. E o alfa em radianos, tá? Beleza? Então, se você não lembrar dessa formulinha, você pode demonstrar ela fazendo uma regra de 3 simples aí, tá bom? Galera, então esse foi o vídeo, tá? Sobre alguns conceitos de geometria plana, alguns exercícios que eu quis trazer para vocês. Eu vou fazer uma segunda parte, porque tem muita coisa de geometria plana e não dá para revisar tudo, né? Eu estou pegando alguns exercícios de vestibulares recentes para a gente dar uma revisada em alguns conceitos aí, tá bom? Galera, então até o próximo vídeo. Muito obrigado aí pela sua presença. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar o vídeo, que eu vou estar ajudando vocês aí. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Tudo de bom. É nóis. Valeu!